aqui no nosso segundo caso clínico, né? Nosso segundo caso clínico, eu trouxe aqui para vocês um caso verídico, tá? Todos os casos que eu vou trazer para vocês são casos verídicos que aconteceram comigo ou com uma pessoa que eu conheço muito, então conheço muito o caso também, né? Para poder destrinchar o caso e tirar as dúvidas, né? Não estou inventando nenhum caso aqui. E esse aqui é meio recente também. Deixa eu compartilhar. Tá vendo, né? Tá vendo? Sim? Tá, Sim. esse caso clínico, pessoal, é uma paciente, a admissão é na UTI, tá? Então, o tratamento de vocês começa lá na UTI, né? Sempre se focar no cenário onde você tá, né? Quando vai apresentar também um caso clínico, né? Porque pode ser que você seja o primeiro que viu o paciente no pronto-socorro, como pode ser o segundo, o terceiro, um paciente já multi-evoluído e tal. Quer dizer, ele é um paciente, uma paciente, né, com um caso de admissão na UTI, tá? Essa paciente, uma paciente idosa, 88 anos, né? Em cima, 88 anos, que tem uma história de uma dispneia progressiva, né? Que vai piorando, piorando com ortopenia, né? Não tolerou decúbito, associada a edema de membros inferiores e tosse, né? Procurou pronto-socorro por piora da dispneia e agitação, né? Agitação, ela agitada, né? Normalmente, paciente dispneico fica muito desesperado, né? Agitação. Mas essa paciente falava que não estava dormindo bem, que estava muito agitada, e estava muito agitada mesmo, tá? Nos exames de admissão, uma FA, né? Como ela já passou pelo pronto-socorro, já vem com algumas coisas, né, que são feitas ali no pronto-socorro. Uma FA de alta resposta, dispneia no uso de musculatura acessória, fizeram uma tomografia, deixei isso ali, tá? Uma tomografia com sinais de congestão e derrame pleural bilateral. Por quê? Porque vamos discutir também essa necessidade dessa tomografia ou não, tá? Admitida na UTI, agitada, em máscara não reinalante, salvem essa, não reinalante, 10 litros, saturando 96, taquipneica e reclamando de dispneia, tá? De falta de ar bastante, né? Beleza. Aqui, antecedentes da vocinha, hipotiroidismo, insuficiência cardíaca conhecida, né? FA crônica e hipertensão. Aí tá os medicamentos, Celosoc, 50 miligramas, um comprimido cedo, Bramicaralo, né? Que é um Bra e uma lotipina, Elixiana, também um comprimido, Puran, né? Hipotiroidea, 50 microgramas, Idaflon, que para varizes, para melhorar a circulação periférica, né? Só a medicação da vocinha, né? Conversado com a família, a vocinha tomava todos os medicamentos em dia, né? Mas assim, só vem piorando e piorando, piorando. No pronto-socorro, pessoal, ela deu entrada com, olha, a PA aqui, PA 180/90, frequência 145, saturando 95, né? Com a máscara, né? Após pôr a máscara. Então, no pronto-socorro, eles fizeram um eletro, tá? Uma tomografia, e isso a gente tem que pensar, né? O que não vai aportar essa tomografia, né? Vamos pensar de que não foi feita essa tomografia, vamos esquecer os dados que estão ali dessa tomografia, tá? Feito um eletro, uma FA, beleza. Monitorização, né? Frequência, PA, tal, saturação. Colocado uma máscara não reinalante, né? A 10 litros. Vejam isso que eu falei, não reinalante, tá? Medicada no pronto-socorro, medicaram com uma hidralazina, 20 miligramas, né? Uma ampola, e furosemida, 2 ampolas, né? 40 miligramas, e é encaminhada para UTI. Isso ali, desde a admissão da paciente até entrar na UTI, deve ter demorado 2 horas quase, 2 horas, né? Então, na UTI, a admissão a paciente quase com os mesmos sintomas, tá? Dispneica, taquipneica,
reclamando muito de ortopneia, e muito agitada, né? Não colaborativa, 82 anos, confusa, agitada e tal, né? O Glasgow ali virando 13, 14, 13. Com esses dados ali, não leiam a tomografia, tá? Só vamos esquecer dessa tomografia ali. Com esses dados ali, o que que vocês pensariam, né? Admite na UTI, aqui não está falando de sala de emergência, né? Estamos falando de UTI, é óbvio que você vai monitorar a paciente, né? É óbvio. Agora, com esses dados aí, o que vocês pensam? Assim, estamos perante o quê? Só com isso, depois vamos para o exame físico, tá? Assim, só com o que que vem assim na sua cabeça? Putz, vamos pensar em síndrome, tá? Não quero diagnóstico. Uma síndrome respiratória, infecciosa, hemodinâmica, pense ali, síndrome, tá? Nada de... Oi? Respiratório. Respiratória, paciente reclama de dispneia, né? Tem que pensar uma síndrome respiratória, né? Não necessariamente estamos falando de pneumonia, de nada disso, né? Temos muitas causas de síndrome respiratória, né? Beleza. E que mais? Alguns dados nos sinais vitais. Aqui, ó. PA 180/90, frequência 145, saturada tá bem, Tá taquicárdica. taquicárdica, boa, né? Pressão também tá elevada, né? E, assim, no que a gente vê que ela tá com uma... Taquipneica. muita taquipneia, uma paciente ali ruim, né? Tá agitada, já tem uma alteração do nível de consciência, tá dispneica, taquipneica, né? E com sinais vitais alterados, que já tem que pôr o nosso olho lá. E com os antecedentes da paciente, cara, aqui estamos perante uma que descompensação de que sistema? Emergência hipertensiva. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Uma emergência hipertensiva, né? Veja que essa paciente, esses sinais ali de admissão, né? São da UTI, uma paciente pós-medicada com hidralazina e furo lá no pronto-socorro, né? Então, uma paciente com uma dispneia, né? Que piorou, diz progressiva, ortoneia, procurou PS e piora da dispneia e agitação, né? Teve uma piora, né? Ela veio com uma dispneia progressiva, né? Passando ali nas classes funcionais, né? Que vai de 1 a 4, que é a dispneia repouso, provavelmente passando de 1 a de classe funcional 1 a 2, que é a atividades moderadas, a 4, que é em repouso. O paciente não sente falta de ar em repouso, né? E estamos perante uma emergência hipertensiva. Né? Emergência hipertensiva, né? Assim, nas síndromes grandes, né? Respiratória, né? O paciente está reclamando de dispneia, né? E temos uma alteração hemodinâmica, né? Pressão e frequência, né? São o nosso foco. O que nós iríamos buscar aqui? Coisas infecciosas agora, né? Não há nada que nos pode ser alguma coisa está descompensando? Sim, mas agora, nosso foco não está no infeccioso. Neurológico, assim, uma coisa neurológica, está com déficit, rebaixou, convulsionou? Não, né? Teve um trauma, um TC? Não, então, não vamos, os sistemas que nos faltam ali, os sistemas cardiovascular e respiratório, né? Cardiovascular e respiratório, onde tem que estar nosso foco nessa paciente, né? O mesmo paciente, só com a história a gente já sabe onde vamos. Bom, essa paciente, deixa eu passar aqui. Olha esse vídeo, pessoal. Essa, ixi, não tá indo esse vídeo. Aqui não foi. Deixa eu ver. Aí, ó. Veja aí, ó.
Isso é após uma conduta que vamos ver depois, essa paciente, né? Eu quero que reparem bem nisso, ali, essa paciente que chegou para vocês. Você vê que não está mais agitada agora, porque teve uma conduta antes de eu filmar isso, né? Várias coisas ali nesse vídeo, no vídeo, né? Primeiro, eu falei que estava com máscara reinalante, reinalante. É uma máscara reinalante essa ou não? Detalhes. Detalhes que fazem muita diferença, muito. Nossa, esses erros eu vi bastante no Covid, tá, pessoal? E se vê muito, né? O tema da reinalação. Essa máscara, a base, é uma máscara reinalante. Porém, ela não está cumprindo os critérios de reinalação. Tá vendo isso aí? Esses buraquinhos ali? Esse é dos dois lados, né? Essa máscara tem dos dois lados. E nesse lugar ali, ela leva uma válvula, que é um plastiquinho, uma borrachinha, né? Encrustadinha ali, que quando o paciente respira, ela fecha, e quando ela expira, ela abre. Hum? Faz assim, né? E permite, né, que o oxigênio que entra aqui, ela reinale todo o oxigênio que fica armazenado nessa máscara aqui de reservatório. Então, uma máscara reinalante com reservatório, né? Ela reinala. Se eu tiro essas valvulinhas, pessoal, eu não estou reinalando absolutamente nada. Eu estou tendo contato com uma mistura de ar que está aqui fora, né? E o que faz o paciente, se essa máscara não reinala, acumula CO2 também aqui, nesse lugar, né? A proposta é que quando o paciente reinala uma máscara reinalante, na hora que ele exala, abre as valvulinhas, CO2 para fora, fecha, puxa oxigênio. Vai o CO2. Esse é o circuito, né, de uma máscara reinalante. Agora, o que eu tenho que fazer se eu me encontro com isso? Ali? Primeiro, eu pedi para trocar, a troca, não tenho, não tá, não vai demorar, tem que ir lá, naná. Outra, colocar as valvulinhas, se estão por ali, né? Ou fechar a máscara com reservatório aqui, que é o que eu fiz, né? Coloquei um, um, um micropor ali e tentei fechar essa máscara, né? Não quis cortar. Essa máscara normalmente são utilizadas e tem que ser descartada, tá? De utilização única. Só que, assim, até em qualquer hospital, tirando os hospitais elites, né? A maioria é reutilizado, tá? Reutilizado, né? Mas dentro da primeira embalagem já diz que é de uma utilização, só que é carinha, né? A máscara cara. E você pode consumir, imagina, você tem um hospital com UTI pronto-socorro, várias por dia, né? Então o povo acaba esterilizando, né? E nessa esterilização a gente perde as savinhas ali, né? Então, vemos primeiro isso, que a paciente não está em reinalação. Então, a oferta de oxigênio nessa paciente não é o que pensaríamos que é a máscara reinalante, tá? Tem máscara reinalante 15 litros, FiO2 de 75% e tal. Não, aqui está muito mais baixa. A mistura com ar ambiente ali é alta. Então, não, primeiro fato. Outra coisa que vocês veem nessa paciente aqui, eu deixei o pescoço ali. Tá com turgência. Isso, olha aí, a turgência jugular, pessoal. E ela tá com decúbito elevado, né? Decúbito elevado e olha a turgência, tá? Turgência jugular, né? Decúbito elevado. Imagine, o que que nos fala isso? Essa turgência jugular. De que pressões ali? Não fala de pré-carga ou pós-carga? O que vai antes do coração ou o que vai estar Pré-carga, né? pré-carga, pré-carga, né? Quanto você acha que estaria uma PVC nessa paciente? Uma PVC baixa,
Uma PVC alta. PVC, a pressão venosa central. E está ventilando ar ambiente, né? Assim, pressões ambiente, né? Não tá em ventilação mecânica. PVC, quanto você acha que estaria? Não, não me fale número, alto ou baixo? Só. Pode falar, viu? É a hora de errar, Aqui fica em liberdade, estamos entre Acho que é nós. alta, né? É alta, não é acho, é alta mesmo, né? Aqui estamos falando de uma precarga, um overload, uma sobrecarga volêmica, né, em uma paciente que já está com sinais, né, na admissão de dispneia, né, uma síndrome respiratória e hemodinâmica, né, uma emergência hipertensiva. A gente vê que está em utilização agora, no momento, está calma, porque foi feita uma medida ali que já vamos ver, né? A paciente ficou calma, tolerou a máscara, não queria tirar e tal, beleza. Mas utilização ali de musculatura acessória, tá? E a ingurgitação jugular, né? Que nos fala que essas pressões direita, né? Jugular, junta com a subclávia, veia cava superior, átrio, né? As pressões atrás, né? A pressão atrás repercute ali, nessa jugular, pessoal. O que está chegando ali no átrio é mais ou menos o que você vê lá. Se você começa a ter muita pressões lá na pós-carga, do outro lado do pulmão, muita pressão, né, para mandar as coisas. Aí começa a acumular, e começa a mandar as pressões para o pulmão, beleza? Passa o pulmão e vem as pressões para trás, né? Você começa uma pós-carga pode te piorar uma pré-carga, não é? Isso é o que a gente tem que pensar. Temos na aula de choque cardiogênico, a gente fala da pré e da pós-carga, né? Se você tem uma pós-carga, o que está depois do coração, quando falamos pós, o que sai? O sangue que vai para o sistêmico, o que vai para o sistêmico, né? O que sai pelo ventrículo esquerdo. Ele está aumentado, né? Tem muita pressão, uma resistência vascular sistêmica aumentada. Esse coraçãozinho tem que fazer maiores forças, né, para vencer isso. Se ele não consegue, por vários fatores, né, ou porque é muita a pressão, ou porque ele não tem a força, né, não tem o neotropismo, começa a quê? A lutar com essa força, né, e não conseguir vencer. E começa a aumentar essa pós-carga, né, repercutindo nas pressões. O líquido tem que avançar. Tem que ir, vai, senão o paciente estaria parado, né? A circulação vai. Mas com tanta pressão que essa pressão começa como se você aperta uma mangueira. Você aperta, chega um momento que você apertou que desconecta lá da torneira, né? Mas como se eu apertei aqui e a pressão é lá? É porque todo o circuito, né, retrógrado vai se ver alterado nas pressões, né? Imagina uma pós-carga está nos alterando uma pré-carga nesse caso aqui, né? A gente vê a pós-carga já nitidamente aumentada, né? O paciente com uma hipertensão, né? Arterial e uma pré-carga aumentada. Só que a pré-carga tem dois quesitos também. Quais que são? Um já vimos, pressão, né? Pressões. E outro, o que chega ali? Volume. É volume, pessoal. É volume. Quanto mais volume, maior a precarga. Menos volume, menor a precarga. É um grifo e uma mangueira. E você apertando lá na frente. Se você abre mais a mangueira, o grifo, pessoal, mais volume. Chega, né? Pensa isso. Você abre o grifo pela metade. E você está dando aguinha aí nas plantas, né? E você quer chegar mais longe, né? Você aperta, né? Aumenta essa tua carga e aumenta essa pressão, né? Mas você quer mais longe ainda, você quer ir mais longe. Aí o que você faz? Vai lá e abre mais, né? Mais volume, mais pressão, mais longe, né? Aí você quer mais, você aperta mais, você vai. E no momento desconecta, né? É muita pressão, né? É isso que acontece aqui, né? Precarga e pós-carga, né? Essa paciente estava com essas duas pressões, né? Cardíacas alteradas.
pós-carga e me levando a uma insuficiência na pré-carga, né? Vamos nisso que é importante, né? Olha, o exame físico. Descorada nictérica cianótica, né? Pulmonar, murmúrio preservado, com crépitos sisivilos esparsos, né? Crépitos e esparsos. Cardio, primeiro e segundo ouvido, hipofonéticos, irregular, né? Abdômen flácido, membros, perfusão lentificada, tá? Você pode quantificar, tá? O TEC, ficar apertando aí o TEC quantificar, ou só falar preservada, lentificada, hiperemiada, assim, é uma forma, ou mesmo Glasgow, você pode falar Glasgow, você pode falar paciente confuso, né? Já você sabe depois, o paciente com movimentos de descerebração, você já sabe, e sem abertura ocular, pode descrever o que está acontecendo, né? Então, perfusão lentificada, salve isso, lentificada, o que quer dizer? Não tem uma boa perfusão periférica e edema de 3 cruzes, né? Vocês conseguem ver o edema aí ou não? Dá para ver, né? Brilhante a pele da pessoa, né? Isso é típico, né? Edema em membros inferiores, simétricos, né? Dá para ver que é simétrico. De perfusão lentificada, Então, eu ingurgitação. também, Oi? Roberto, licença. Então, eu também posso classificar essa síndrome como uma síndrome edemigênica? Ou não? Ainda não. Pode ser, sim. Pode ser. Assim, o que eu aconselho é que classifiquem em grandes fatores, né? Pode ser, porque está demasiada paciente, né? Uhum. E pode nos levar depois, ótimo, a pensar em outras causas, né? Renal, colidosmótica, infecciosas, vasculares e tal. Pode ser sim, né? Agora, essa paciente, por exemplo, não estava com edema em face, né? Para falar em uma anasarca ali tão grande e tal, estava demasiado. E se a gente volta em uma coisa que eu não tivesse feito a tomografia já de entrada, aliás, nunca tivesse pedido uma tomografia, a gente vê duas coisas ali que poderíamos ver tranquilamente no quê? No raio-x, né? Tórax. Derrame pleural bilateral e sinais de congestão, né? Assim, uma congestão periliar, né? Periliar, você vê o edema, você pode ver como um vidro fosco ali, periliar, os vasos sanguíneos todo aumentado lá, bem congesto mesmo, né? E derrame pleural bilateral. Derrame pleural bilateral, ortopneia, edema de membros inferiores simétricos, né? Que mais? Ortopneia, nanana. Com esses três mesmo, eu posso classificar minha paciente em insuficiência cardíaca ou não? Ortopneia, derrame pleural bilateral, e, que mais falei? Edema agudo de pulmão, engurgitação jugular, ainda vamos, 4. Edema de membros, né? Edema de membro, são 5. Posso classificar com isso, assim, clinicamente, a minha paciente em insuficiência cardíaca? Sim. Sim, sim. Existem os critérios, né? Por exemplo, os critérios mais usados de Framingham, né? Critérios de Framingham, para classificar minha paciente que é uma insuficiência. Com esses, vejam que só vimos até agora nem monitor, a gente não pediu nenhum exame, a gente já sabe que estamos perante um tema cardiovascular, respiratório, né? Em uma paciente com uma insuficiência cardíaca. Né? O que nos descompensou a insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar agora, né? Será o pico perissórico, né? Uma emergência hipertensiva, né? Será uma coisa infecciosa, né? Será, um infarto, né? Pode ser. Tem coisas que vão descompensar. Então, é uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Com edema agudo de pulmão devido a uma emergência hipertensiva, né? O quadro assim geral. Onde você veja, começa a pegar síndromes, né, do paciente. Vamos aí para o próximo. Seu monitor, após algumas medidas, né, já um pouquinho mais estável, né, veja que a oxigenação da paciente caiu, né, caiu. Pressão está um pouquinho normal,
frequência ainda irregular, levemente taquicárdica, tá? Mas veja, 19 respirações, né? Já vem menos, né? Já estava menos taquipneica, né? Perfusão um pouquinho melhor, perfusão index e tal. Quais serão as medidas que devem ter sido feitas, né? Primeiro, que tipo de paciente é o nosso? Que tipo de perfil? C. É, todo mundo concorda com a Camila? É C? É L? É A? É B? E aí? A nossa paciente tá úmida ou não? Tá congesta? Tá, sim, né? Tem ingurgitação jugular, tem edema agudo de pulmão, né? Essa paciente tá úmida, né? Tá com sobrecarga de líquidos, né? Tá quente, tá bem perfundida, né? Que sinais de perfusão a gente tinha nessa paciente? Primeiro, a perfusão periférica que estava ruim, né? Que a gente testou, estava largada. E tem um quadro ali que está claro, assim, na avaliação inicial nessa paciente, que é um sinal de baixo débito, baixa perfusão. Qual é que é? Nível de consciência. Isso mesmo, pessoal, isso mesmo. Deem muita bola a isso, pessoal, muita bola a isso. Idoso, com uma alteração do nível de consciência, alguma coisa tem. Não está agitado porque é louco. Não pensam que é uma agitação, está diferente de um idoso que vida uma demência, uma coisa assim, beleza. Agora, um idoso que vida normal, tá? E tem uma alteração no nível de consciência, você tem que pôr o foco nisso. Pode ser várias coisas, né? Pode ser infeccioso? Pode ser. Não é o caso dela aqui, né? Não tem sinais de infecção, né? Mas pode ser infeccioso? Pode ser, né? Até parte de uma avaliação inicial ali nos critérios de QISOFA, por exemplo, né? Pode ser baixo débito? Pode e é, muitas vezes, né? No caso aqui, pessoal, baixo débito, né? O paciente, mas sou confuso porque tá agitadinho. Não, pessoal, é baixo débito mesmo, é baixo débito, né? Não chega água no tanque. E a pessoa começa a ficar agitada, confusa, né? Além da dispneia, né? Você não está oxigenando os tecidos, não está conseguindo oxigenar bem o tecido cerebral, então um sinal de que seria se eu não consigo, o sistema cardiovascular não consegue suprir a demanda de oxigênio pelos tecidos. Estou perante um quê? Só a palavra. Isso eu falo muito nas aulas, né? O sistema cardiovascular não consegue suprir a demanda de oxigênio pelos tecidos. O paciente está em choque. Choque. Mas Roberto, hipertenso em choque. Choque. Pessoal, choque não é pressão arterial. Choque, muitas vezes sim, evolui com hipotensão, né? Devido à vasoplegia, alguma coisa, mas é o sistema cardiovascular não suprindo a demanda de oxigênio pelos tecidos, tá? Aqui eu tenho um sinal claro de que tipo de choque. Vasoplégico? Acho que é cardiogênico ou barra séptico junto. Cardiogênico, certeza, né? Séptico, o séptico é um choque distributivo, né? Se caracteriza mais por quê o choque dele? A disfunção, né? A vasoplegia, né? Então, o sistema vascular ali. Aqui não, a pressão nossa estava como? Lá em cima, né? Mas me levou a uma disfunção cardíaca, né? Putz, cara, como um choque, nunca pensaria num choque, num problema de choque, de bomba ali, em um paciente hipertenso, né? Mas sim, muitas vezes é chamado também de choque oculto, né? Choque oculto,
paciente com insuficiência cardíaca, né, e hipertenso, né, numa emergência hipertensiva, e pode ser que não esteja em choque, mas está em uma insuficiência cardíaca, né, um sinal de insuficiência cardíaca, tá? Mas o paciente em perfil C, pessoal, perfil C, frio e úmido, é um paciente que, assim, gravíssimo, né, é o pior perfil mais difícil de compensar, perfil que precisa muitas coisas, que precisa uma abordagem rápida, né? Esse paciente tem pouco tempo para compensar, pode piorar, né? Manter ele com essas pressões pós e pré, pode me piorar o perfil, né? O seguinte perfil é choque, né? E PCR. Não existe mais depois que isso, né? Então, minha paciente. Eu vi um barulhinho. Levantou, pode falar. Não tô te ouvindo. O microfone, ativa o microfone. Ativei. Essa paciente está em choque cardiogênico, porque ela é fiâmula, assim, você vai ver nela, aí você vai ligar noridobuta, não, você vai ligar a nipride para ela, né, eu acho que, idobuta. Só que esse paciente, nos exames, ela teria pra gente detectar esse choque, teria uma hiperlactatemia, uma gasela intravenosa central alterada. Vamos chegar lá. Também veria? E se fosse quente, úmido, se ela fosse Uhum. quente, eu às vezes tenho Quente dúvida. e úmido, um perfil Quente, B, né? se fosse a mesma, quente e úmido, Uhum. você ligaria para ela do Buta também, junto com o Nipride? Tá, vamos ver isso, né? Vamos entender a fisiopatologia desse choque, dessa insuficiência cardíaca, né? Essa paciente é um perfil mais ruim, né? Tá ali entre B e C, mas mais indo para C, né? Tá congesta e tá mal perfundida, né? Tá úmida, fria e úmida, né? Então tá um perfil ruinzinho, né? Deixa eu passar aqui. Ó, esse é uma gasto central, mas foi coletada após medidas, tá? Algumas medidas que já estavam em funcionamento, então depois vou voltar nela. Mas isso aqui, antes de fazer isso, vou deixar aqui em branco, vou parar ali essa apresentação e vou perguntar para vocês, porque tem a ver com a pergunta da Camila. Essa paciente ali, monitorada, avaliada, com tudo que a gente viu, tá? Mas vamos supor que está agitada ainda. Tá? E essa paciente aí, quais são as medidas que a gente tem que fazer? A gente já chegou em uma suspeita, né? Colocamos num perfil. A gente colocou num perfil C, pensamos uma síndrome respiratória e cardiovascular, que tá bom, uma emergência hipertensiva, edema agudo de pulmão, né? Uma insuficiência cardíaca que foi descompensada. Precisa algum exame? Você me pede, eu mostro. Alguma coisa? Algum exame? Ou eu falo assim, não tá aí. Vários exames, acho que, né, de sangue, eletro. Eu pedi. Tá, vamos ver o eletro. Eletro não se nega para ninguém, pessoal. Eletro é tipo água. Será que eu não coloquei? Acho que tá aqui, pessoal. Aí, ó. Aí tá. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar para vocês. Não estava saindo. Uhum. Agora sim. Eletro. Mais do que a gente viu no monitor, né? Uma FA de alta resposta, né? Nós estamos vendo sinal de isquemia nova, pelo menos, né? Que poderíamos pensar, algum infarto com supra tenha piorado, né? Mas não tinha também queixa a paciente, né? De dor precordial, angina, né? Mas eletro, pessoal, se dá tempo, né? É uma coisa rápida, barata, não se nega para ninguém. Ótimo. FA de alta resposta, né? Que mais? Alguma outra coisa? Pode pedir, tá? Agora eu vou te dar as coisas. Você me pede um coagulograma, Pede caso,
Gasometria, beleza. Isso. Agora eu te faço uma pergunta. Com essa paciente ali, você está com essa paciente em dispneia, agitada, em edema agudo de pulmão, mal perfundida e hipertensa. Eu vou coletar gasto, tá? Mas alguma coisa você quer que eu faça antes? Eu sou residente, tá? E vocês são meus chefes. E vocês vão me falar. Vai Aqui. fazer Precedex para fazer VNI. Você quer em bomba, em bolos? Eu faria em bomba. Tá, vou montar lá o Precedex. Aí vai demorar. Vou lá montando o Precedex e tal. Paciente lá. Combativa, dipneica, tá? Não é essa paciente que eu mostrei aqui, tá? Essa paciente foi após algumas medidas, tá? Essa aqui já tá calminha. Foi após umas medidas. Mas, tá, a paciente tá lá, agitada, lipineica, hipertensa e com edema agudo de pulmão. Controle de PA, né, para diminuir a pós-carga. Isso, beleza. Diurético, tá congesta, né? Tá congesta, tá? É um edema, pelo jeito é um edema agudo hipertensivo, né, doutor Roberto? Isso mesmo. Edema agudo. Pessoal, pensemos no que o que a gente tem na frente. O que a gente tem na frente, a gente tem que tratar. O que vai levar à descompensação do paciente não é o exame que você vai pedir, mesmo pode ser um monte de outra coisa, né? Tirando o neurológico em um TCE, o que vai matar o paciente é o rebaixamento do nível de consciência e insuficiência respiratória. Então, você tem que resolver isso perante um TCE grave ali, que te chega com um Glasgow de 4, né? Você tem que estabilizar. Precisa a tomografia? Claro, né? Tem um TCE grave e vai precisar abordagem, provavelmente, e tal, né? Mas ali, estamos com o paciente no vermelho, né? Que a gente precisa fazer? Controle de pressórico, né? Controle de duplo produto também, né? Frequência, mas acredito que essa frequência seja uma tentativa de compensação, né, do débito cardíaco, né, devido à perda do volume, tá? Controle pressórico, que mais? Controle do volume Volume diurético, né? diurético. E depois, que mais? A paciente está como? Com sinais de quê? De malperfusão, né? Uhum. Malperfusão. Temos que ajudar em isso também, né? Foi em Dobuta. Oi? Dobuta. Isso mesmo, né? Inotrópico, né? E que mais? A paciente está com falta de ar, né? Estamos com os pulmões congestos lá, cheio de água. Aí, entrando o Precedex, a VNI, né? Isso mesmo. Assim, essa paciente, pessoal, tirava a máscara. Tirava, por quê? Porque mesmo com oxigênio, tirava, se afogava. Imagina ir lá com uma VNI. Não vai colaborar nunca, né? Então, aí vem a primeira sacada nesses pacientes, né? A gente classificou sem exame nenhum, chegamos que é um perfil C, tá? Essa paciente está precisando, né, controle pressórico, controle da volemia, né, diurético, e um inotrópico, né? Chegamos nessa, tem uma FA, beleza. Pode fazer poucos ali, sim, né? E pode fazer, vai te ajudar a guiar em seguida o tratamento, né? Mas com a clínica, você já pode iniciar. Então, vamos iniciar um tratamento para essa paciente. O que você escolheria? Pelo menos 4 coisas tem que estar ali. O primeiro, assim, que eu acho que é o essencial que vai fazer a diferença nessa paciente. A diferença. Vai mudar o pronóstico dessa paciente. É uma coisa que, sim, que vai controlar o débito, vai aliviar o coração, vai controlar a pressão. O diurético, né?
uma outra coisa. Vai aliviar a pós-carga. Vai aliviar o coração. Ligar. Pressórica, né? Isso, com quê? Ela tá hipertensa. Oi? Ela tá Isso, hipertensa, né? isso, tá hipertensaça, 180, portanto. Pride, no caso, né? Isso, pessoal, não tenha medo. Nipride, né? Ah, pode usar nitroglicerina? Pode, né? Mas você precisa controlar, aliviar o coração. Lembra que tá o coração lutando contra uma força maior lá do outro lado, né? Então tá piorando, né? Essa pós-carga, ele tá lutando com isso. E ele não tem força. Não tem força. Tá lutando contra isso, né? Já as paredes do coraçãozinho. Olha aqui o coração dessa paciente. Olha o tamanho do átrio, né? Isso já não fala. Bacana né? as imagens, doutor. A É, veia tá bem aberta e cheia de linha B, né? é isso mesmo, né? Olha esse átrio, pessoal. Olha esse átrio maior que o ventrículo esquerdo, né? Então, essa FA, com certeza absoluta, assim, mão fechada e crônica, né? Um achado muito típico esse cardio, como é? Atriomegalia, né? Esse paciente. Um coração também aumentado de tamanho, né? E olha a contratibilidade ali, fraquinha, né? E olha como está congestaço, né? Assim, essas câmaras, se a gente fosse pedir ali, claro que nunca vamos pedir, né? Mas se fôssemos pedir um péptido natriurético atrial e até uma troponina, como você acha que vai vir? Aumentado, positivo e tal. Por quê? Porque essas fibras do miocárdio estão lá lutando com volume e com uma força, né? Estão lutando com essas coisas, né? O ventrículo direito um pouco sobrecargado, né? Mas não é sinal de disfunção direita. Veia cava inferior, olha o tamanho. Congestaça, né? Sem variação em respiração, né? Paciente ventilação espontânea, né? Aqui o fígado aqui em cima, aqui o átrio, e aí a veia cava vindo de baixo para cima, né? A veia tá aí estática, né? Super congesta, né? Tinha mais de 3 centímetros disso. E o que o Vladimir falou, aqui uma tração de pulmão, né? Onde a gente vê duas janelas, né? Janela isso é a costela com a sombra acústica, né, que é uma sombra, costela, sombra acústica, e no meio essa linha branca, tipo os raios os laces do Alok, essas são linhas V, elas saem ali da pleura, saem da pleura para baixo, né, tipo uns raios, né, nos fala a favor de congestão, né, de um distúrbio intersticial, né, dos alvéolos, né, uma congestão, sabe, bem lá da pleura, mais de 3 por janela, né, o paciente está congesto. E com a nossa avaliação dessa paciente, sabemos que é congestão alveolar, né, e aqui embaixo, na parte lateral, né, a gente vê derrame pleural também bilateral, né, estão conseguindo ver o derrame ali ou não? Aí o lóbulo do pulmão, né, do lado esquerdo, que se movimenta mais com as batidas do coração, né? Isso é líquido. Aquilo do lado direito, o fígado, o diafragma em cima do fígado, né? E o pulmão ali e o líquido. Estão conseguindo ver ou não? Isso é feito assim, em menos de 5 minutos, tá? Mas é um fast ali. Beleza, então vamos nessa que a gente tem que deixar, pum, de foco, tratamento, nitrato. Nitrato, cara, esse paciente precisa nitrato, pessoal. E está uma fase ali, filé para botar um nitrato, nipride, nitroglicerina, se você não tem nipride, mas nipride seria sensacional, né, para controle pressórico. Começa numa dose, uma ampola em 250 de glicosado, começa 5 ml hora e ajusta ali, né, também não despenca a PA lá embaixo e choca o paciente, né, vai ajustando, né, começa a vasodilatar lá as artérias e aliviar, né? Começa a tirar o dedo da ponta da mangueira e aliviar o grifo, aliviar o coração. Oxe, cara, agora tá menos pressão. Essa aliviada, pessoal, já vai tirar, assim, mais de 50% dos sintomas. Outra coisa que temos que fazer, você falando, diurético, né? Você pode tentar, a gente tem sinais claros de hipervolemia aqui, tá? Temos sinais claros, temos edema de membros inferiores,
Aí o Antônio, o gato. É Antônio, né? É o Valdo. Oswaldo, nada a ver, Antônio, de onde tirei Mas isso? tudo bem. É. Tá aqui agora. Então, diurético, pessoal, vamos controlar essa volemia, sinais claríssimos de que a paciente está com uma hipervolemia lá, né? Está com muito volume. Já no poucos a gente viu líquido para todo quanto lado, né? Derrame pleural, veia cava engurgitada, veia jugular engurgitada, edema em membros inferiores, hipertensa, paciente hipervolêmica, né? Então, a gente sabe ali que nitratos e diuréticos. E, beleza, posso já iniciar a dobutamina ou não? Posso sim ou não? Pode, né? Eu esperaria um pouquinho, né? Porque por ali com esse nitrato, né, você já melhora a pós-carga e mais os diuréticos e o paciente já consegue controlar os sintomas, né? Já começa a distribuir melhor, o coração começa a trabalhar com menos pressões para frente, né? Começa a trabalhar. Agora, se não melhora, né? Você pode iniciar a dobutamina. Como você iniciaria dobutamina nessa paciente? Vamos que é a paciente de vocês. Eu sou o residente, você tá de chefes, você 3 ali, né? Como que inicio? Com meio micrograma por quilo minuto. Acho que é isso. Se não me engano. Não, meio seria quanto? Um e meio? Eu não tô lembrando agora a dose. Acho que essa Não, é. a dose da dobutamina é 2,5 microgramas quilo minuto até 20, né? A dose de ação dela. Porque 20, Então é. 20 eu nunca na minha vida, nunca na minha vida usei uma dobutamina 20 microgramas quilo, jamais, nunca utilizei. Eu acho que ali 2,5 a 5, igual você falou, né, doutor? E E valeria a pena ou duplicar ou quadruplicar para entrar menos volume possível para ela, né? boa, né? Então, quantas preparo? 4 ampolas em Ou 170, né? Aham, De soro fisiológico, tá? Aí aham. vai me dar uma solução de 4.000 microgramas por ml, né? Da dobutamina, né? Aí, beleza, vamos calcular um peso da paciente, ali dava 5 ml hora para entrar ali em torno de uns 3 microgramas quilo. Pessoal, sempre a dobutamina, sempre, por mais um quadro ali de choque clássico cardiogênico, inicia em dose mínima, né? Por quê? Porque a ajuste da dobutamina é tipo niprid, tipo nora, né? Ela tem uma dose de ação dependente de todos os pacientes, assim, não é tipo antibiótico que tem 1 grama, 2 gramas, não. Ela pode se comportar de um jeito na Camila, de outro jeito no Vladimir, de outro jeito no Max, de outro jeito em mim, outro jeito nessa vocinha, né? Ela pode fazer um monte de coisa diferente. E veja que ela tem uma ação beta, né? Estímulo beta. Então, ela vai me dar um inotropismo, né? Inotrópica central. Mas assim, qual que é a ação beta 1 lá na periferia? O que ela produz? Vasodilatação. Vasodilatação, né? Não tô vendo a... Quem estava falando aí? Por que eu não consigo eu. ver? Era você? Eu. Ah, não consigo ver todo mundo que está aqui. Somos nós ou tem mais alguém? Alguém está falando, não sei quem. Mas enfim, beleza. Ela sim, vasodilatação. Então, olha que sensacional, né, para essa paciente. Vasodilatação diminuindo a pós-carga, bem que ela não diminui quanto o nitrato, quanto o niprid, e dando uma forcinha lá no coração, né? Pode iniciar já de cara? Pode, né? Pode iniciar no caso, o niprid, que seria o recomendável para essa paciente já de cara. Se não melhora a resposta dessa paciente, a dobutamina seria sensacional ali, tá? Inotrópica, que está precisando, né? Além de vasodilatar. Então, você está aliviando o coração, assim, muito, muito. Você está tirando a pressão da ponta da mangueira, né? Tá abrindo o grifo, né, com força, está saindo, né? Ele tá dando uma força.
e tá tirando a pós-carga, né? A pré-carga, tudo que tá chegando, né? Vocês fizeram diurético também, né? Doutor, tem uma dúvida ali. Por exemplo, ela é hipertensa, mesmo ela hipertensa, ela poderia estar com choque, ela pode estar com choque cardiogênico, mesmo com a pressão super hipertensa, assim, não é o mais comum, né? Hipertensa, ela estaria com a bomba conseguindo... Assim, o que você vê de explicação e tal, deixa que desligou meu coisa, eu queria mostrar para vocês, mas desligou meu monitor aí. A gente não Mas sei se todo mundo, né? Mas geralmente quando tá hipertenso, a gente não relaciona não muito. pensa em choque, jamais, jamais você pensa em choque, né? Normalmente, assim, o raciocínio é pensar em choque em um paciente que está, Mas- hipotenso, né? Um paciente hipotenso. Só que existe, né? E é muito relacionado com o choque cardiogênico, tá? Cardiogênico, o paciente com choque e a pressão normal ou até levemente hipertenso, né? Aham. Essa paciente, assim, É, tinha... teve um paciente, desculpa só interromper, Não, pode falar, pode falar. lá na UTI, acho que umas 3 semanas atrás, umas 4 semanas, um cara jovem até, ele tava hipertenso, mas assim, e a fração de injeção era baixa dele, ele tava chocado, mesmo hipertenso, sabe? Tava Sim. com extremidade fria, enchimento capilar lento. Sim. E muitas vezes, Vladimir, a gente vê esses pacientes sem choque, mantendo o choque, perpetuando, né, a disfunção de oferta e demanda, né, de oxigênio, né? O que o nosso sistema cardiovascular pode mandar e os tecidos precisam, perpetuando o choque devido a aminas, né, a vasopressores. Aumenta, fica hipertenso, o paciente com baixa funcionalidade cardíaca e tal, perpetuando esse choque, precisando do inotrópico, né? Precisando do inotrópico. No caso dessa paciente aqui. Vou mostrar aqui uma coisinha, né? De novo, que perdi minha tela aí. Então, essa paciente, pessoal, beleza. Já com a clínica, a gente já chegou assim, matou a charada, que era uma paciente em insuficiência cardíaca, né, uma descompensação hemodinâmica, mas assim, quero que você tire uma lição também desse caso aqui. Como que a gente pode fazer ventilação nessa paciente aqui? Agora está com a VNI, né? Está com a VNI, que é necessária, né? O que vai me recrutar essas áreas ali alvéolos capilar cheia de líquido, né? Vai me ajudar a melhorar o volume corrente dessa paciente, tá? No edema agudo de pulmão. Como que eu consigo instalar que a paciente fica assim? Sendo que ela não tolerava nem essa máscara, queria tirar, agitada, confusa, Aí vem a charada, né? Aí vem ventilando uma beleza, já está com inotrópico nesse caso, já está com diurético, já está com nitratos, né? Mas ali a VNI também precisávamos, né? Aí vem isso, pessoal, drogas utilizadas para procedimentos pequenos nos pacientes graves, né? Pequenos procedimentos nos pacientes graves, né? A gente vai dividir assim, em duas coisas. Primeiro, o paciente com hemodinâmica estável e o paciente com hemodinâmica instável, né? Existem medicamentos aqui que têm um controle hemodinâmico melhor e existem outros que não, né? Por exemplo, Propofol vai hipotensa, benzodiazepínico hipotensa, etomidato é cardioestável, que nós chamamos, aliás, é o mais cardioestável que existe, né? E ketamina também é cardioestável. Fentanil, não hipotensa, mas dependendo da dose, pode estabilizar sim e produz um rebaixamento do nível de consciência e respiratório, né? Morfina o mesmo, diazepam benzodiazepínico e dexmedetomidina, aqui temos uma divisão de água. Por quê? Porque ela pode ser cardioestável, tá? Dependendo da dose, porém, a ketamina
tem uma ação que é necessária em algum tipo de paciente, que ela não mexe com o quê? Em doses corretas, claro, né? Se você faz uma ampola inteira de Ketodex, de dexmedetomidina, né? De Precedex, claro, né? Mas assim, dependendo da dose. Ela não mexe com o quê? Que a gente precisa nesse paciente aqui. Oi? Ela melhora a parte de broncodilatação, né, na verdade, né? Mas assim, eu quero ventilar sem invadir esse paciente. O Precedex, ele costuma não mexer na parte respiratória, não dá depressão respiratória. Então, Isso mesmo, pessoal. Dexmedetomidina em doses até 1,5, né? Já que é uma dose muito alta, né? E ketamina até doses ali perto de 2 miligramas quilo, pessoal, ela não mexe com o volume corrente do paciente, tá? Uhum. Não mexe com o drive respiratório do paciente, né? Ela não mexe, né? O paciente vai continuar com seu volume corrente. Dexmedetomidina, tá? Eu me arriscaria não a doses tão altas, né? De 0,5 a 1 miligrama quilo. Faz muita, Oi? faz muita bradicardia, né? Então, aí é onde eu falei a divisão de águas. Mas se ela, pessoal, pode hipotensar o paciente e bradicardizar o paciente, tá? A dexmedetomidina, quando é feita em bolos, né? Na infusão contínua também, mas assim, em bolos, né, sempre muito lento, mas pode bradicardizar o teu paciente, aliás, bradicardiza, por quê? Porque ele é um bloqueador alfa, né? E pode hipotensar também teu paciente, né? Então, não tem uma certa estabilidade hemodinâmica quanto, por exemplo, o etomidato. Porém, o etomidato, a gente em doses até mais pequenas, a gente deprime a parte ventilatória do paciente. Então, pensando aqui, pessoal, qual seria uma droga que vocês escolheriam para esse paciente? Assim, você pode escolher qualquer coisa, né? E você vai me falar assim, como você faria, quanto de dose e tal, né? Como, sem bolo, sem infusão. Camila pediu Precedex em infusão, né? Ótimo, dá para controlar. Pode demorar um pouco mais em agir, né? Assim, controlar os sintomas do paciente, mas é boa, né? Ajuda a acalmar o paciente, né? E aí, que mais? Alguma outra droga? Ketamina, pessoal. Ketamina é uma droga. Aham. Oi? Mas talvez aumentaria um pouquinho a pressão. Apesar que uma dose mais baixa, não, né? Pessoal, mas não é sempre, tá? Ela tem uma divisão bipartimental, que chamamos, né? A distribuição da ketamina, tá? Então, ela, como é bipartimental, ela se distribui também nos tecidos, né? E ela produz uma dissociação, né? Uma hipnose dissociativa, né? Não mexe com a parte de condução, e sim com o córtex, né? O paciente fica como decorticado num sentido, né? Pessoal, ela pode aumentar se uma descarga adrenérgica e tal, sim, mas em doses mais altas, né? Em doses mais elevadas, em doses de procedimentos maiores, né? Tipo intubação, grandes procedimentos cirúrgicos e tal, né? Doses pequenas, de 0,5, né? 0,7 miligrama quilo para um paciente, acho que uma dose boa. Você nunca vai começar com doses altas, 2 miligramas quilo, jamais, né? Vai começar com doses pequenas, para pequenos procedimentos, estamos falando, né? Cardiodesfibrilação, ajuste de um ombro, dreno de tórax, tolerância de algum procedimento tipo VNI no paciente que não tolera devido à hipoxemia e tal, né? Ketamina, 0,5 miligramas quilo, faz 2 ml de ketamina, tá? 2 ml, são 100 miligramas, né? Dilui para 10. Aí você tem 10 miligramas por ml. 10 miligramas por ml. Você pode fazer 20, 30, 40 miligramas, né? Um paciente de 70 quilos, né?
e testando a resposta. Essa paciente com 40 miligramas, pessoal, tinha mais ou menos ali uns 75, 80 quilos, mais ou menos, assim, 40 miligramas, ficou assim, e nessa condição, ótima. A gente fez 20, observou. Então, um pouquinho combativa ainda, com alguns efeitos ali de dissociação da ketamina, fez mais 20. E ficou nessa paz, mó paz, né? Aí conseguiu ventilar, instalou a VNI, ventilou e tal, né? Existe umas associações, né? Que para tirar alguns efeitos deletérios da ketamina, que você pode usar um benzodiazepínico, o propofol, o dexmedetomidina, né? Por exemplo, porque não se manifesta em todos os pacientes e se manifesta mais em doses elevadas, né? Por exemplo, os gritos, mioclonias, coisas dessas, né? Você usa a dose hipnótica do propofol, por exemplo, 1 ml de propofol, né? Esse é o chamado ketofol, que para intubação a gente usa doses maiores, né? 1 miligrama quilo de ketamina e 1 miligrama quilo de propofol, né? Mas para procedimentos pequenos, a charada grande sacada aqui é começar com mínimo, pouco, e testar a resposta. Mínimo e texto, né? Se você fez 5, não tem como voltar para 3, né? E se você com 5 deprimir o paciente, vai ter que ventilar ele ou entubar depois, né? Agora, você faz 1 ml, você testa. Ainda não, está acordado? Mais 1 ml aí de propofol, beleza, calmou, beleza. Quem precisou essa paciente, né? Com ketamina, o paciente ficou estável, manteve os mesmos parâmetros lá, controlamos com nipride, controlou com inotrópico, que entrou um pouquinho depois a dobutamina, e com diuréticos, né? Mas ficou assim, ventilando umas 2 horas, depois tiramos, colocou a mascarinha e ficou uma beleza. E vou mostrar para vocês. E o inotrópico, a gente entrou uma vez primeiro com nipride, melhorou já a estabilidade, começou a melhorar esse sinal, mas não estava urinando. A gente ia passar uma sondinha, estava tendo pouca diurese. Ah, então está tendo pouca perfusão, vamos melhorar ainda mais isso. Entrou com uma dose baixa ali, uns 4 microgramas, 3 microgramas de dobutamina, e começou a abrir uma diurese lá abismal, a paciente, né? Então, nitratos sinotrópicos, diurético e ventilação e oxigenoterapia, né? Esses pacientes perfil C, né? O perfil V, que é aquele que é quase igual, porém que está quente, né? Tá quente, que está bem perfundido, provavelmente você não vai precisar o quê? O inotrópico, né? O inotrópico. Aí abrir mão. E se ele está muito hipervolêmico, você vai usar sempre diuréticos, né? Nitrato, diurético e ventilação seria o tratamento que um chefe meu falava. O tratamento padrão para edema agudo de pulmão. Você já sabia, diurético e nitrato. Depois vem os complementos, né? VNI é um tratamento, sim, mas é complemento também. Mas diurético e nitrato tem que estar em quase todos os edemas agudos de pulmão, que é de causa cardiogênica, claro. Essa paciente pós-medidas, umas 2 horas depois, tirou a VNI, mascarinha. O que sumiu ali? A turgente jugular, né? Sumiu a turgência, né? Veja a veia cava agora da vocinha. Você lembra como estava anterior? Aham, bem dilatada, né? Agora olha como mexe com a ventilação dela. Esse foi um caso, as imagens é dela mesmo, real mesmo? É dela. Tem todo seguidinho aqui. Né? Legal. Né? Ó, e veja o pulmão. Sumiu as linhas B, né? Aparece alguma cada tanto ali. Outra. Ó, algumas cada tantinho. Mas olha, o mais importante é que já no exame físico, você já vê uma coisa que sumiu dela, né? A engurgitação jugular, veja, é a mesma vocinha, né? Ó, a engurgitação dela, né? Aí com a VNI, tinha começado já as coisas, 2 horas de VNI, ainda com nitratos e tal, ó. Já é outra paciente, né? Outra pacientinha.
Esse é o último, pessoal. E aí, o que vocês acharam do caso? É bem legal ali, associando com as imagens de ultrassom, né? É, Como- eu como eu tô- salvo, eu eu tô- salvo essas imagens, pessoal. Eu tenho meu ultrassom, né? Aham. Na instituição que eu trabalho tem ultrassonografia, mas eu costumo usar muito o meu, por quê? Porque eu fico com essa imagem e tá no meu bolso, né? Então, um conselho para vocês, se Eu forem fazer um investimento, comprem um pensei em ultrassom. comprar, porque eu faço residência, né? Mas acho que é uns 10 a 15 mil os mais baratos, né, doutor? É mais barato, mas tenta não mancar comprando mais barato, espera um pouquinho mais, junta, parcela. Eu parcelei um monte de parcelas. Eu não queria dar uma entrada grande, parcelei. Acho que agora esse mês é minha última parcela. Você comprou da Da Butterfly? Mobison. Não, Mo- comprei da Mobison aqui em São Paulo. Comprei via contato, internet e tal. Comprei, falei, era muito caro, né? O meu, o 3 em 1 é o mais completo, tem ecocardiograma e tal. Mas só, as imagens ficam salvas aí, né? Da pacientinha, né? Desculpa a pergunta, mas você pagou uns 20 mil? Não, bem mais. Eu comprei lá 2019, mais ou menos, 2020, início de 2020, comprei. Paguei uns 36, Nossa. mas serão mais completo. Hoje tá um pouco mais, né? Mas são caros, né? Mas Aham. aí você tem outros também para importar, Butterfly, Luminify, tem vários, né? Que são muito bons, né? Tem que achar. Mas Aham. eu recomendo, você pesquisem bem, comprem num bom. Pô, eu tenho amigos que compraram uns mais baratos Esses chineses e tal, e hoje estão. Clinical Tools, né? Acho que É, esse é bom, é bom? né? Esse é bom. Mas tem alguns que para aí são mais baratos e tal, e aí a imagem você É, acaba. esse Clinical Tools, acho que um colega que trabalha em São Paulo, o Rafael, ele é do Rio Grande do Sul e foi para São Paulo, né? Hum, Aí ele comprou um dessa Clinical Tools, falou que foi uns 10, acho que uns 15 mil, ele falou. né? Mas peraí, qual que é? Aquele. Ai, minhas cachorrinhas aqui. É aquele pequenininho? É o que parece um desodorante Rolon, né? Parece um. Hum. Eu vou pesquisar. Eu tenho os nomes ali, porque o Butterfly, Luminify, Mobison, e tem mais um ali que são assim, os quatro bom ali do mercado, que a gente consegue aqui, algum tem que importar, né? A Aham. maioria é importada, na verdade, né? Mas, por exemplo, o Mobison tem uma Mas loja aqui, né? se eu entrar no Instagram, é o Clinical Tools, é o nome do Instagram dele. Hum, hum. Eu, Mas se aquele chinês, melhor não. Eu tenho dois amigos que compraram. Um nefro que já perdeu o ultrassom, molhou e perdeu toda a aparelhagem. Uhum. E o outro que a imagem, assim, realmente não dá para ver algumas coisas, mas é, fica assim muito difícil alguma coisinha. Agora, por exemplo, o Mobison, a imagem é claríssima. No acesso central, você usa uma luva estéreo para guiar? Depende. Depende. Não, Você- não, nunca uso nada em estéreo. Ou eu sinalizo primeiro, né, onde está a veia, marco e tal, depois uso e vou direto lá. Ou se é mais difícil, se coloco uma luva estéreo ou uma camisinha, né? Uhum. Aquela camisinha de ultrassom e deixo ele lá dentro. Como ele não está aqui comigo agora, tá na sala, mas eu vou mostrar para vocês. Até eu preparei uma aula de como usar o ultrassom portátil, né? Ele é desse tamanhozinho assim, né? E tem dos dois lados os cabeçotes, né? Os transdutores. Então, dependendo do que você vai usar, você coloca uma luva bastante cheia e dá para usar tranquilo. Muito bom. Aí vai para o tablet ou para o telefone, né? Por que que eu uso mais esse aqui, o do hospital? Só de preguiça. Porque o outro você tem que ir lá, conectar do lado coisa, banana, banana. O meu já tá no bolso. Tum, tum, tum. 2 segundos. Só conectar e pum, já tá ali, né? Então faço muito mais rápido. Agora, se eu não consigo ver, não tenho uma imagem, porque por mais que é bom e tal, muito diferente a imagem
dos ultrassom ali que não são portáteis, né? Do ecocardiograma que beira leito, outra coisa, uma potência maior e tal, né? Ah, não estou vendo muito bem, por exemplo, beleza, aí vou lá, troco, utilizo outro aparelho, mas se não, uso o meu. Mas, pessoal, fechando isso, não tenha medo de usar uma pseudoanalgesia nesses pacientes com edema agudo de pulmão, que não toleram as medidas ventilatórias, não colaboram para oxigenar, porque essa alteração, né, que você vai resolver, melhorando a hemodinâmica, a parte ventilatória dele, pode piorar o tratamento. O paciente não vai deixar pegar acesa, não vai deixar ventilar, vai ficar hipoxêmico e tal, vai piorar, vai entubar e tal. Então, faça as leves analgesia. Ah, tenho só Propofol aqui. Não comece com muito, comece com 1 ml, meio ml de Propofol. Comece com pouco, você tem que tirar a ansiedade só do paciente, né? Só isso, né? E não tem que deprimir, não tem que estabilizar. Comece com poucas dosagens. Tenho só midazolam, mesmo. Comece com 0,5 miligramas, né? Dilua ali 5 miligramas para 10, faça 1 ml, avalie, né? Veja como fica o paciente, mais 1 ml, veja como fica. Se não, use os medicamentos mais estáveis na parte ventilatória, né? Ketamina, dexmedetomidina diluída, tá? Pega 1 ml, que são 50, não, são 100 miligramas, né? Dilua para 10 e vai fazendo pequenos bolinhos ali, 1 ml, bem lentinho, tá? E avalia aí teu paciente, como ele vai ficando. Essa é a grande sacada da pseudoanestesia em pequenos procedimentos. O teste. Fazer, avaliar. Fazer, avaliar. Fazer, avaliar. Ficou calminho, tolerou máscara, pronto, não precisa afundar o paciente, não precisa fazer mais nada. Hora de medida, né, ventilatória, nitrato no edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, perfil C, sempre, diurético, né, por hipervolemia, e inotrópico, no caso desse paciente, vejam como melhorou pra caramba, né, melhorou bastante. Pessoal, dúvidas? Dá para fazer essa acople na BNI com morfina? Já veio fazer uma vez na UTI e deu super certo. Max, dá. O artigo, eu vou mandar depois para você, que desaconselha o uso de morfina de edema agudo de pulmão, tem suas bases, né? Quais são os desfechos que eles avaliaram, né? Ventilação mecânica, tempo de permanência no UTI e mortalidade, né? Dos pacientes que usavam morfina no edema agudo de pulmão. Referindo doses pequenas, que eram a menos de 5 miligramas, né? E com diferenças ali nas dosagens. O que eles viram? Que os desfechos, né, foram ruins. Eles dividiram em 2 grupos randomizados mesmo, né? Paciente com uso de morfina, mesmo perfil, né? Paciente que não usou morfina, edema agudo de pulmão, né? Com a mesma medida. A única diferença nesses dois era o uso de morfina. O que mostrou? A mortalidade, aumento de mortalidade, aumento de ventilação mecânica, rebaixamento do nível de consciência, né? E tempo de permanência nos pacientes que utilizaram morfina. Falaram, pô, não tem que usar, né? Estou mostrando aqui que quem usou. Só que, né? Todo estudo você tem que analisar todos os métodos que utilizaram. O maior erro na utilização da morfina é na dosagem, né? E é uma droga difícil de pegar a dosagem. Por quê? Porque não tem uma dose de ação rápida na analgesia. A primeira ação dela é nos vasoreceptores, né, devido à dispneia, e tem uma leve ação ali vasodilatadora venosa capilar, né, que ajudaria no edema agudo de pulmão e tal. Só que, pessoal, essas doses não são conhecidas. Não existe uma dose conhecida que você fala, em 0,5 microgramas de morfina por quilo, ela atua aqui. Não, não existe. Ela distribui de um jeito e tal. Então, qual que era o erro? Não pegar uma dose dos pacientes. Então, normalmente eram dosagens até maiores do que o paciente ia tolerar, rebaixava, deprimia o sensório respiratório e tal, e tinha desfechos piores, né?
Mas assim, não é que a droga vai matar o paciente, mas também não vai salvar o paciente. Então, por isso que não se recomendava, né? E não recomendo nesse fato. Porque se fosse realmente utilizar, beleza, só tem morfina, só tem que ser muito, assim, nos dedinhos, né? Microdosecinhas lá. Porque você não sabe como ela vai agir. O que é a primeira ação que ela vai ter? Vai deprimir o sensório? É um idoso, pessoal, opioide, idoso virgem de opioide, é uma coisa louca, tá? Opioide assim, em idoso, não é chá de cara 2, 3 miligramas e aí o paciente ficou de boa. Não. Idosos têm uma tolerância bem menor, né? A parte que a distribuição, né, de compartimento do opioide nos idosos para ali é diferente de um adulto médio, né? Então, esse é o problema da morfina no edema agudo de pulmão, né? Ah, mas tem um estudo aqui que mostra que ela é benéfica. Sim, a mesma farmacocinética da morfina. Vai lá ler a farmacocinética, farmacodinâmica da morfina. Ela tem uma distribuição diferente, a dose analgésica começa lá, no pico de ação por uns 20, 30 minutos, né? Ela tem a ação baroreceptores pleurais e de transmissão para o bulbo, né? Que trabalha no que é a dispneia, né? É muito utilizado nos cuidados paliativos, né? Camila deve saber, né? A morfina para ajudar os controles dos pacientes, né, em dispneia e coisas assim, né, muito utilizado, porque tem essa ação. Só que aqui estamos falando de um paciente com edema agudo de pulmão, pessoal. Não temos muito tempo para achar uma dosezinha certa, tolerância hemodinâmica, né? Por isso, assim, recomendação falamos. Cara, vamos parar de recomendar morfina. Pronto. E ninguém mata um paciente. Isso. Agora, ninguém é expert na morfina, se tenho. E todo paciente vai agir diferente, morfina, em qualquer medicamento. Então, achar a dose e resposta da morfina é ruim, né? Esse trabalho demonstrou isso, né? Que a mortalidade está relacionada à morfina, mas também. Por exemplo, não todo foi o mesmo operador que usou a morfina, né? Não foi o mesmo paciente. Então, é diferente. Assim, minha prática, eu utilizei morfina no edema do pulmão, sim. Eu tenho 10 anos, né, de trabalho com o paciente grave. Já usávamos antigamente, assim, no início, alguns pacientes ali. Mas, assim, sempre utilizamos pequenas dosaginhas e tal. Assim. Nunca a gente olhou nos desfechos, né? Mas melhor não utilizar. Existem outros medicamentos que podem nos ajudar com melhores desfechos, né? Alguma outra pergunta? Mas assim, não tô contraindicando de cara, tá? Se querem utilizar, tenham cuidado na dosagem, use pequenas doses da morfina. Você não quer analgesia aqui. Você quer o controle da dispneia, né? E quer diminuir a ansiedade do paciente, né? Se você tira a sensação consciente do paciente da falta de ar, né? Através de hipnose ou de controle da dispneia, você vai acalmar o paciente, né? Alguma dúvida? Acho que não, né? Nossa, ficamos quase 2 horas de novo. Eu achei que iam ficar menos tempo. Mas foi muito bom, pessoal. O caso clínico foi. Gostei. Vou até parar agora a gravação. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês na plataforma. E eu descarrego e coloco tanto no YouTube, também em vários lugares ali para você acessar depois e repassar alguma coisinha ali. E os slides, eu acho que eu consigo pôr em PDF e passar para você também. Não vai sair o vídeo só. Beleza? Dúvida? Eu Não? queria só falar rapidinho daquele caso que eu te mandei hoje no grupo. No caso ali, a adenosina, ela também, os cardios falam assim que ela é útil também para